Graça e paz, meus irmãos, tudo bom? Aqui é o pastor Paulo Coutinho e eu quero fazer este vídeo falando de uma retrospectiva de 2020, mas não falando dos eventos que ocorreram, detalhados, etc. Mas eu quero falar de alguns eventos que têm um impacto no mundo espiritual. Então eu montei uma apostila, essa apostila vai estar no link na descrição, para depois vocês estarem baixando. E ali na apostila você vai ter os detalhes do que eu estou falando, com links, com fotos e demais referências aí. E eu quero fazer esse vídeo em cima de uma passagem do apóstolo Paulo, de uma carta dele, que se encontra em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que fala sobre a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele vai, pelo texto aqui, ele vai mais uma vez explicar ao povo sobre a vinda de Cristo, como ela aconteceria, não o dia exato, mas os sinais da vinda de Cristo, para que o povo não entrasse em colapso, em desespero. Tá? A gente vai ler aqui, depois eu vou estar explicando com detalhes. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo já tinha explicado isso anteriormente para eles. Vamos lá. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então, esse é o texto que eu quero deixar para os irmãos e quero falar sobre esse texto em cima desse ano que nós passamos, que foi o ano de 2020. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês venham entender nesse texto é o primeiro versículo que nós lemos, quando Paulo está de novo orientando a igreja
acerca do mesmo assunto que ele já tinha falado anteriormente. Então, se Paulo já tinha explicado que Jesus não viria até que essas coisas acontecessem, por que a igreja estava com um pensamento errado com relação a isso? Muito provavelmente, eles estavam sofrendo algum tipo de ataque teológico que estava mudando ou tentando mudar aquilo que Paulo tinha falado. Muito provavelmente, em algumas coisas que eu li, eles passaram a acreditar que Jesus viria de forma repentina, sem que os sinais que Jesus tinha ensinado, sem que as coisas que Paulo já tinha recebido de Jesus e passado para eles tivessem se cumprido. Então, primeiro Cristo cumpriria aquilo que ele falou. Primeiro haveria de haver sinais, manifestações de algumas coisas, algumas profecias tinham que se cumprir para que então o Senhor pudesse vir. Isso não quer dizer que a igreja ia viver um período de libertinagem até a vida de Cristo. Não era essa a intenção do apóstolo Paulo. Até porque nós nem mesmo sabemos se vamos acordar no dia seguinte. E uma vida de pecado leva uma vida de morte, de separação de Deus. Então não é isso que o apóstolo Paulo está trazendo. Paulo não quer que o povo se sinta confortável porque Jesus não viria amanhã. O que Paulo está querendo é que eles acalmem o coração, sigam no amor de Cristo, façam a obra de Deus, preguem a palavra, ganhem almas, façam a obra para que o dia que Jesus marcou para isso, que ninguém sabe, o Senhor venha e resgate a sua igreja. Então essa é a intenção do apóstolo Paulo. Então ele vai explicar isso mais uma vez para a igreja. Bom, e aí o versículo 2 e 5 diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E o versículo 5 vai dizer assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então, Paulo está aqui nesses dois versículos dizendo que eles acalmassem os corações, que eles não se desesperassem, que eles não saíssem se entregando a martírio aleatoriamente, que eles aguardassem até que Cristo fizesse acontecer tudo o que precisava acontecer. Mas, desde a época do apóstolo Paulo, já haviam pessoas querendo se infiltrar na igreja e pregar uma série de mentiras e loucuras que deixava a igreja bagunçada, sem uma direção, desnorteada, tá bom? Vamos lá. Então, já falamos que Paulo, ele está de novo orientando a igreja, já falamos que eles tinham esquecido alguma coisa, estava acontecendo na igreja ali, onde pessoas estavam tentando trazer um ensino diferente do apóstolo Paulo. E no versículo 3 vai dizer o seguinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos lá. Eu não sei você, mas eu creio, e isso me parece ser um padrão, que toda vez que está para acontecer algo grande, um cumprimento de uma profecia, principalmente dessa magnitude, as coisas começam a acontecer em larga escala. Por exemplo, Paulo falou sobre a manifestação do homem do pecado, filho da perdição, apostasia. Então, essas coisas precisam se tornar comuns na maior parte dos países. E a apostasia, ela já acontece desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Já havia apostasia naquela época. Então, nós poderíamos afirmar que ali já era o início do cumprimento? Provavelmente não, porque isso precisava acontecer em larga escala. Precisava atingir mais países, a igreja precisava caminhar um pouco mais e lá na frente isso aconteceria de uma forma mais abrangente. E quando você olha hoje para 2020, você vai ver a quantidade de apóstatas que tem tido no meio cristão.
É só você ver a quantidade de pessoas que têm se afastado, né? Você vê na Europa, você vê nos Estados Unidos e agora no Brasil isso acontecendo em larga escala também. O abandono à fé, a falsa religião, a apostasia está se tornando algo muito comum. É muito comum, quando nós fazemos evangelismo, nós visitarmos bairros, até mesmo bairros remotos, e de grande maioria afastados da presença de Deus. Ah, tive um problema com o pastor fulano caiu em pecado, adulterou, problema com dinheiro, uma série de coisas, e a apostasia ela começa a aumentar. Então você vê hoje no mundo uma quantidade de falsas profecias, de N problemas generalizados, a imoralidade, as pessoas não têm mais caráter. Estou falando de pessoas da igreja, que teoricamente conhecem a verdade. Então, essas pessoas estão jogando cada vez mais cristãos para fora da igreja. Jesus certa vez disse em determinado texto que o nome dele, o nome do Senhor, era blasfemado entre os gentios por causa dos judeus, por causa daqueles que seguiam ao Senhor, por aqueles que carregavam o nome de Deus. Então, a mesma coisa acontece hoje. A apostasia está se tornando algo generalizado. Pessoas estão afastadas fora da igreja, estão afastadas de Deus, abandonaram a sua fé, até mesmo dentro da igreja. Então, isso já é algo comum nos nossos dias. A apostasia já é algo comum, tá? Isso já acontece em larga escala e acontece em muitos países. Bom, fora isso, nós vamos ver alguns eventos que Jesus também citou, como fome, como pestes, como terremotos. Embora isso já aconteça há muito tempo, é em 2020 que nós vamos ver um grande aumento dessas coisas acontecerem. Por isso que eu estou falando da importância dessa retrospectiva de 2020, para que nós possamos entender que muitas dessas coisas, elas aumentaram muito em 2020. E eu vou explicar o porquê disso. Pelo menos é o meu modo de pensar e de ver, tá bom? Mas eu não estou aqui dizendo que Jesus está voltando em 2021. Pelo amor de Deus, ninguém tem essa data. Eu estou falando sobre sinais, sobre coisas que vão acontecer antes, bem próximos ali à vinda de Cristo, da manifestação do anticristo, essas coisas todas aí. Essa que é a minha intenção aqui. Vamos lá. Se você reparar, o texto do apóstolo João, ele traz algo surpreendente a respeito do que Paulo fala aqui sobre o homem do pecado, filho da perdição, esse anticristo em especial. Tá? Vamos abrir aqui, primeira carta de João, no capítulo 4, deixa eu só marcar aqui. Olha que interessante. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então João está afirmando nesse texto e também na sua segunda carta, no capítulo 1 aqui, que eu vou ler também aqui agora, que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, se ele escreveu no primeiro século as suas cartas, então desde o primeiro século esse espírito já está no mundo. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, já haviam anticristos, né? Diversos textos vão falar sobre isso. Se você pesquisar anticristo
num aplicativo de Bíblia, algum site de Bíblia online aí, você vai ver a quantidade de versículos sobre anticristo. Já haviam anticristos na Terra, tanto pessoas como este espírito em especial, demoníaco, obviamente, que já usava essas pessoas para proclamar mentiras e falsos ensinos, tá? Então esse espírito já ronda a igreja desde o seu início, tá bom? Bom, mas o que Paulo está falando aqui na sua carta aos Tessalonicenses é que haveria de se manifestar um homem em especial, usado por esse espírito maligno, tá bom? Bom, vamos lá. Então já falamos que a fome aumentou, já falamos que os terremotos aumentaram, pestes, né, 2020, pestes aí alcançaram níveis surpreendentes, como já não se havia conhecimento há muito tempo, foi essa Covid-19. Já falamos da apostasia, que já tomou conta de praticamente todos os países aí, há uma grande quantidade de apóstatas, tá bom? Começando pela Europa, depois foi para a América do Norte e agora na América do Sul também, isso tem aumentado muito. Então já vimos também que, junto com isso, o espírito do anticristo já está na terra. Bom, e aí o versículo 4 vai dizer o seguinte, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Antes de eu falar de alguns sinais, eu quero primeiro começar nisso aqui. Essa pessoa que vai aparecer em algum momento da história, não sei em que ano, mas vai dizer que ele vai se opor, se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí fica a pergunta pra gente. Já não temos oposições, até mesmo no Brasil, contra os cristãos, contra tudo que é de Cristo, contra tudo que é de Deus? Além das coisas que estão mais evidentes, que são demoníacas, agora você tem piadas, você tem séries, você tem vídeo, você tem uma série de coisas contra tudo o que é de Deus. Querem tirar cruz, querem tirar Bíblia, querem tirar versículos, tudo que faz menção a Deus, a Cristo. Em 2020 houve uma enxurrada de tentativas e algumas bem-sucedidas para arrancar tudo isso. Então olha como é que essas coisas estão aumentando cada vez mais e em 2020 aumentou muito. Então, por isso que eu estou falando que essa retrospectiva não é uma retrospectiva de eventos que aconteceram, de tecnologia, não. Eventos que têm impacto no mundo espiritual, a qual estão ditos aqui como sinais que vão ser manifestados antes da vinda de Jesus, tá? Bom, já falamos sobre a oposição, já falamos que essa oposição também é forte no Brasil e os países da Europa e da América do Norte, isso também acontece aos montes, acredito que até mesmo antes do Brasil. E também, pelo menos na minha época, pelo menos uns 10, 15 anos atrás, o Brasil era tido como um país onde se havia muita liberdade religiosa. O Brasil, de maioria cristã, entre evangélicos e cristãos católicos, você vê que hoje, mesmo com essa grande quantidade de cristãos no Brasil, ainda há uma forte oposição contra os cristãos. Então, devagarzinho, você vai ver que é como se você estivesse cozinhando ali um legume. Devagarzinho isso está aumentando, isso está tendo um efeito maior aqui no Brasil. Bom, diz também que vai se assentar no trono de Deus, não é isso que nós lemos? Vai se assentar no trono de Deus, vai ser como Deus no templo de Deus. Aí fica a pergunta, mas que templo é esse?
Que templo é esse de Deus? Você sabe que há um programa de reconstrução em Israel do terceiro templo, que onde hoje é aquela mesquita dourada que você vê em todo o cartão postal da cidade de Jerusalém. Você vê aquela cúpula dourada ali, aquela mesquita árabe, que não tem nada ali de judaico. Então, aquilo ali está em cima de uma suposta pedra, que era a pedra onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, onde Deus ali providenciou um substitutivo. Então, ali embaixo daquela cúpula dourada, dizem ter essa pedra, que onde foi construído no passado o templo de Salomão, Zorobabel, templo de Herodes. Então, tudo foi construído ali em cima dessa pedra. Então, a briga não é para construir o templo em qualquer lugar de Jerusalém. É para construir naquele lugar para que tenha o mesmo efeito para a tradição, cultura judaica e siga ali as ordenanças bíblicas. Bom, o que isso tem a ver com 2020? Foi justamente no final de 2020 que 2 membros do parlamento lá de Israel começaram a acender velas da Hanukkah, chamada Hanukkah, aquele candelabrozinho com 8 suportes para vela, mais um que fica um pouquinho mais alto ali, chamado de vela mestra. Eles acenderam este candelabro lá, bem perto do templo, para pedir e orar para que o terceiro templo seja construído. Tá? O primeiro foi no dia 15/12 e o segundo membro do parlamento no dia 28/12. Tem como nome Knesset, que é o nome do parlamento lá de Israel. Então, eu peguei aqui até umas fotos. Tudo isso tem link, tá, irmãos? Tem link que eu vou deixar na apostila para vocês. Então, aqui tá a foto, tem o vídeo também dele acendendo, tá? Essa aqui é uma notícia lá, de um site lá de Israel, mostrando o vídeo e a notícia desse primeiro membro do parlamento fazendo isso, pedindo a construção. Depois, no final de dezembro, o segundo, no dia 28, também foi lá pedir a construção do terceiro templo. Então, quantas vezes você já viu isso na história? Pelo menos vir a público. Pelo menos vir com tanta força assim. Só em 2020. Então, já falamos aqui do tempo. Eu quero que esse vídeo fique curto, não sei nem quantos minutos já tem aí. Bom, o profeta Daniel, toda a profecia do Novo Testamento, ela já tem uma raiz no Antigo Testamento. Então, o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, rapaz, eu vi em Daniel 10 certinho. Daniel 9, 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, já há uma profecia lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, de que haverá esse acordo, haverá essa semana que Daniel fala ali, e ele vai entrar no templo de Deus, ele vai fazer umas abominações ali, mas para isso esse templo precisa ser erguido, é o que nós acreditamos, é o que muitos creem. Esse templo é literalmente o terceiro templo, em que quando você vai a Israel, lá no Moriá, tem um local chamado Instituto do Templo, que é uma organização que já organizou tudo para essa reconstrução. Eu tive a oportunidade de ir lá com a minha esposa em 2018, quando Israel fez 70 anos, e já há uma organização, você pode ver, se não me engano, em 3D, todo o templo, planta, medidas, etc., tudo como vai ficar, já tem tudo para a construção. Em menos de 1 ano, eles conseguem colocar esse templo de pé com tudo funcionando.
aquela menorá de ouro gigante que fica lá na cúpula de vidro, lá no Moriá, já é a menorá desse templo que vai ser erguido, que eles estão planejando erguer, tá? E aí você vê que algo interessante está acontecendo por trás e talvez nós não tenhamos o conhecimento suficiente para poder falar disso. Por quê? Como que ele vai dizer, esse pessoal aqui do parlamento, que passo a passo eles estão conseguindo chegar no momento da construção do terceiro templo? A notícia você vai ter aí no link, e aí você lê. Ele vai dizer que passo a passo eles estão conseguindo fazer o que eles querem, que é chegar em um momento, em um acordo, alguma coisa acontecer, que esse terceiro templo vai ser erguido. Que informações políticas esses caras têm para dizer que eles estão chegando bem perto desse momento? Fica aí uma coisa para a gente pensar que aconteceu em 2020. Bom, em 2020 também, Israel fez 72 anos. Quando eu fui lá, como eu falei, Israel estava fazendo 70 anos em 2018, desde 1948. Então, 70 anos, portanto, 70 anos. E você sabe que o número 70, 72 são números em Israel, pelo menos em alguns relatos bíblicos, de grande importância. Você vê que 70 fala de número de nações, 70 filhos, 70 que entram no Egito, 70 anciões, 70 anos de cativeiro. Foi no ano 70 da era cristã que o templo foi destruído. Então 70 sempre é algo de grande importância, de um evento importante. A Septuaginta, 70, 72 anciões ali de Israel, um pouco de cada tribo. Então é um número que nos traz uma reflexão em 2020, porque faz 72 anos, e já tem 2 anos a partir do momento que Israel fez 70 anos. Então, são eventos que estão acontecendo muito próximos do momento que Israel faz 70 anos. Então, eu, pelo menos, fico pensando que coisas vão começar a acontecer com mais frequência a partir de 2020. 2020 já é uma bomba. Já é uma bomba. Mas você vê que já há alguma coisa no mundo espiritual acontecendo que isso está se tornando cada vez mais frequente. Ou seja, parece que os dias estão sendo abreviados e as coisas estão acontecendo mais rápidas. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Em 2020 também houve um grande aumento de terremotos. Lembra dos sinais que eu falei? Dos terremotos? Então, em 2020 eu listei aqui, eu cacei os terremotos que aconteceram, eu coloquei o link de todos eles com a data certinha que eles aconteceram ali. E eu pelo menos listei aqui uns 15, 16 e a lista não acabava. Então eu deixei o link original lá para você ver os outros, porque senão ia ficar muito grande essa apostila que já tem, eu acho que umas 9 páginas, se não me engano. Então vou citar aqui alguns. Vou citar aqui os 16 de forma rápida. Na Bahia, aqui no Brasil, aconteceu um terremoto em julho. Na Croácia, no final de dezembro. Chile e Argentina, final de novembro. Turquia e Grécia, final de outubro. Alasca, nos Estados Unidos, em outubro. Filipinas, em agosto. Ceará, aqui no Brasil, em julho. México, em junho. Nevada, nos Estados Unidos, em maio. Chile, em junho. Utah, nos Estados Unidos, em março. Cuba, em janeiro. Turquia, Iraque e Síria, em janeiro. China também teve um em janeiro. Porto Rico, também em janeiro. E muitos outros que eu botei o link aqui para vocês depois consultarem. Então, e não eram apenas terremotos. Um tremorzinho aqui, não. Eram terremotos em que quase, em boa parte desses que eu falei aqui, quase teve um outro tsunami. Então, são muitos eventos no mesmo ano. Tá? Em 11 de agosto de 2020, também nós tivemos o evento da novilha vermelha. Aquele animalzinho ali que o seu pelo é todo ruivo,
sem mancha, sem defeito, sem nada, que foi inspecionada, reinspecionada para servir como início dos sacrifícios. Então, essa novilha vermelha também tem aqui o linkzinho da notícia, noticiada pelo Instituto do Templo, que inspecionou essa novilha vermelha. Tudo isso em 2020. Em 2020 também teve uma pandemia conhecidíssima aí, o novo coronavírus, o Covid-19, né, que todo mundo conhece, não vou entrar aqui nos detalhes, mas também em 2020. Em 2020 também houve um aumento do problema da fome. Tá? Então, segundo as Nações Unidas, o problema da fome aumentou muito em 2020. Então, a pandemia agravou esse problema, obviamente. A fome passou a ser uma forma de guerra. Muita gente passou a não permitir que pessoas comessem como forma de guerra. Inclusive, cristãos foram ameaçados, dizendo assim, ó, se você não se converter à nossa religião, que você já imagina qual vocês estão proibidos de comprar comida. Eles não precisavam matar as pessoas, agora estão proibindo a pessoa de comer. Então, a fome já é uma forma de guerra agora em 2020, tá? Então, também no site das Nações Unidas, todos os links estão aqui, teve um recorde de necessitados do mundo que foi noticiado pelas Nações Unidas, também está o link aqui, no início de dezembro, se não me falha a memória, foi no dia 1º de dezembro de 2020. Em 2020 também nós tivemos os famosos acordos de paz, que nunca se conseguiu entre judeus e árabes. Então está aqui o site também para vocês estarem depois consultando todos esses acordos com a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Sudão. Também o terceiro tempo, que nós já falamos aqui, é um evento que está agora em evidência em 2020. Nós começamos também em 2020 falando de terceira guerra e começamos em 2021 falando de uma possível guerra entre Irã e Estados Unidos. Então, essa guerra começou em 2020 e já está se alastrando para 2021. Tá? A terceira guerra mundial aí, como estão chamando. Tá? Embora eu tenha minhas ressalvas quanto à Netflix, acho ela muito de esquerda e faz muita apologia a coisas erradas, homossexualidade, etc. A Netflix fez um documentário especial sobre que ano? 2020. Então, nunca um ano marcou tanto a história após os 70 anos de Israel como 2020. Tá? Acredito que nem mesmo antes dos 70 anos também. Tá bom? Bom, continuando o que o apóstolo Paulo diz, ele está sendo detido. Olha o que ele diz aqui, ó. E agora, versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então você vê que o apóstolo Paulo está dizendo que algo está travando o inimigo, o anticristo, esse iníquo que está para surgir, para que no tempo certo ele venha a ser solto, ele venha a se manifestar. E está dizendo que Deus o aniquilará pelo assopro da sua boca e vai aniquilar ele pelo esplendor da sua vinda. Obviamente está falando da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, ele vai destruir todo suas artimanhas, as suas obras e a pessoa, né, do anticristo. Muito provavelmente vai aquela prisão que está lá em Apocalipse. Então é engraçado que, embora eu me coloco na posição meio que de um amilenista, eu creio que o milênio, ele não é um milênio literal na Terra, como alguns acreditam. Depois a gente vai até estudar um pouco sobre isso. Você vê que Paulo está falando de manifestação os problemas
a manifestação do anticristo e a vinda aniquilando ele. Não fala nada sobre arrebatamento da igreja no meio do caminho. Então, isso aqui condiz muito com o que eu penso, em que a igreja ela passará por esse momento. Claro que Deus ele guarda, como guardou muitos cristãos de serem martirizados, de serem aniquilados, de doenças, de peste, de uma série de coisas. Nós temos relatos de muitos homens de Deus aí do passado que enfrentaram esses momentos aí. Deus guardou muitos da igreja. Não estou dizendo que vai guardar todos, mas muitos foram guardados. Até mesmo na Covid 2020, muitos cristãos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, cantores, gospel, etc., muitos faleceram. Muitos o anjo chamou a senha deles. Então Deus é ruim, Deus não guardou, Deus transportou para a presença dele. Assim Deus quis fazer, tá? Com muitos. Mas outros foram poupados e guardados para que cumpram, continuem o propósito de Deus aqui na terra. Bom, então isso aqui está muito claro. Paulo está explicando com detalhes o que vai acontecer, o processo, não está dizendo o dia. Não é essa a visão do apóstolo Paulo, em achar o dia. Ele está dizendo os critérios para a vinda de Cristo. Tá, vamos lá. Eu li o 6, né? Deixa eu ler aqui o 7 e 8. Porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja retirado. Então será revelado o iníquo, também já li. Aqui o Senhor lhes fará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, a vinda de Cristo é que vai aniquilar a obra do inimigo ali por completo, tá? Esse anticristo que há de se manifestar aí em algum momento da história e que nós cremos, as evidências estão aí justamente com essa intenção de mostrar que o mundo já está sendo preparado. Essa é a intenção desse vídeo, mostrar que o mundo já está sendo preparado para que ele surja, tá? É só para a igreja ficar atento e alerta e não ser enganado. Tá bom? Importante que você permaneça firme, não seja enganado, não fique desesperado, não enlouqueça, tá? Mas permaneça fazendo a obra de Deus, permaneça no amor de Cristo, até que esse momento do arrebatamento chegue. Bom, outra coisa importante é que Paulo vai explicar aqui, olha só. Embora ele já falou da aniquilação, ele volta para falar de umas outras coisas. Sempre esse vai e vem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele vai vir no poder de Satanás, fazendo coisas poderosas, fazendo sinais e fazendo prodígios de mentira. Pensa comigo, você é mais inteligente que eu. Se o Espírito já está na terra, desde a época de João, quantas pessoas já não estão fazendo sinais, prodígios, mentirosos, dizendo que é poder de Deus em nossos tempos atuais? Eu não vou nem citar os livros históricos de Eusébio de Cesareia, os pais da igreja, que já falam sobre esses falsos sinais, como seguidores de Simão ou Simeão, mas já nos nossos dias, quantas mega igrejas não tem aí com isso aqui sendo executado? Poder, sinais, não é isso que ele fala aqui? Poder, sinais e prodígios de mentira. Não precisa ser inteligente para você entender aonde que eu estou querendo chegar. Você sabe e vê aos montes mega igrejas, entre aspas, eu vou chegar lá, que estão fazendo esses falsos sinais para enganar. Esse espírito está nesses lugares. Eu falo isso com pesar no meu coração, porque eu queria que estivesse proclamando o Evangelho, aproveitar o seu dinheiro, o seu espaço, para poder proclamar o Evangelho, mas infelizmente o que ronda é o espírito de mentira. Tá? Isso tende a piorar no discurso de Paulo. Olha o que ele vai dizer. Eu parei no 10º tópico aqui, isso.
Olha o que ele vai dizer. Deixa eu voltar aqui a imagem. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, eles estão fazendo isso porque há pessoas que não estão nem aí para o Evangelho de Cristo e estão sendo enganados, estão focando nesses caras que estão trazendo aí falsas revelações, falsas visões, falsos campanhas dizendo que Deus vai fazer, que Deus é isso, é feijão mágico, é tacar pedra no gigante, é uma série de coisas loucas que estão colocando o que Deus está falando. Então você ver o quão atual é essa carta do apóstolo Paulo, tá? Bom, por que eu falei que eu não considero esses lugares como igreja? Porque a Bíblia não considera. A Bíblia diz em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9 também que esses lugares não eram igreja, eram sinagogas de Satanás. Igrejas onde pessoas, como vai dizer lá em Apocalipse 2:9, se dizem judeus e não são, se dizem cristãos e não são. Essas igrejas, esses lugares são chamados não de igreja, mas de sinagoga de Satanás, o local onde pessoas que se dizem cristãs, mas não são cristãs. E no 3:9 vai dizer que além de eles dizerem que são uma coisa que não são, eles ainda mentem. É o que vai ser acrescentado no capítulo 3, no versículo 9. Além de não serem cristãos, mas dizerem que são, eles ainda mentem. E o que é que essas sinagogas de Satanás estão fazendo? Dizendo que são igreja, dizendo que são cristãos, ou evangélicos, ou hoje o termo americanizado gospel, que é evangélico em inglês, eles estão dizendo que são isso, que são de Deus, que Deus está ali, que Deus está fazendo, que é o Espírito Santo, etc. Estão blasfemando contra Deus, enquanto que na realidade o que a Bíblia mostra que isso é evidência do espírito do anticristo que já está na terra, enganando aqueles que não querem nada com o Evangelho. Então, é só você ler o texto que você vai chegar a essas conclusões. Eu não sou dono da verdade, não sou perfeito, irmãos, não sou. Mas, como pastor, eu quero trazer um alerta para a igreja, para que a igreja não seja enganada. E não fique desesperada como essas igrejas aqui estavam. Sendo tanta coisa na cabeça, tanta coisa. Jesus vai voltar em agosto, aí Jesus vai voltar em setembro, Jesus vai voltar em outubro. Quando você vê vídeo onde a pessoa tenta acertar a data da volta de Jesus, toma cuidado. Porque Jesus nos ensinou sinais que precederiam a sua vinda. É isso que Jesus está falando. Sinais que precederiam a sua vinda. Para que a igreja despertasse, para que a igreja acordasse, para que a igreja se preparasse para a sua vinda. Mas parece que o efeito é o contrário. Quanto mais a gente sabe que Jesus está próximo, mais a igreja está piorando. Né? Pelo menos aqui no Brasil e nos países europeus e norte-americanos, é isso que a gente está vendo. Bom, e aí Paulo continua, já estou encerrando, Paulo continua aqui no versículo 11 dizendo: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Deus está permitindo que nessa operação de erro as pessoas creiam em mentira. Então aquilo que nós devemos fazer é nos atentarmos, é acordarmos para ver se nós estamos crendo em verdade ou em mentiras. Esse espírito não está aí para enganar, irmãos, os que estão fora da igreja. Eles nem conhecem a verdade. Eles estão enganando quem está dentro das supostas igrejas. Que a gente sabe que na verdade igreja somos nós somos o templo em que Deus habita. Mas tudo bem, isso aí você já sabe. Então, esse espírito que está nas igrejas, Deus está permitindo que as pessoas sejam enganadas, porque elas desejam isso, elas querem isso. Eu já falei numa aula, não me lembro agora o dia exato, mas a pior coisa, como está lá em Romanos 1,
que Deus pode falar para mim e para você seja feita conforme a sua vontade, ou seja, feita a sua vontade. É quando Deus para de nos corrigir. É quando Deus vê que nós estamos tão obstinados a desejar essas pessoas, essas mentiras, nós desejamos tanto a mentira, nós que eu estou dizendo, suporte às igrejas, nós desejamos tanto a mentira, né, e eu faço parte desse grupo de cristãos, então eu sinto essa dor no meu peito, eu me revolto com essas coisas, como nós lá na igreja, não só eu, mas outros ministros, nosso pastor presidente, pastor Dário, nós nos revoltamos com isso de tal forma, irmãos, que pra gente é algo, sinceramente, um absurdo. É muita gente, é live de falsos profetas no Facebook, dá mais de 1.000 pessoas, já vi live com mais de 3.000 pessoas. Outras com 5.000 pessoas ouvindo o cara, um falso profeta, no Facebook, entregando profecia conforme quantidade de like, curtição. Irmão, é gostar muito de mentira, irmãos. Então essa é a nossa revolta. Essa é a revolta do apóstolo Paulo. Ele explicava e a igreja continuava desejando mentira. Então, esse aí é o que Paulo está explicando aqui. Ele vai dizer no versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer na iniquidade, irmãos. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, desde o versículo 10 até o versículo 12, já estou aqui no antepenúltimo tópico. Essas pessoas que creem, que gostam da mentira, elas também têm prazer na iniquidade. É prazer na vida errada, na vida de pecado. Então essas pessoas gostam de viver assim. São pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão desejando ouvir mentiras, estão desejando ouvir palavras que trazem conforto, que alimentam o seu ego, que massageiam o seu coração, que fala aquilo que ela está desejando ouvir e que ela se sinta confortável em continuar vivendo uma vida de pecado. Olha o que Paulo está dizendo, são pessoas que, além de crer em mentiras, têm prazer, é isso que ele está dizendo aqui, ó, tem prazer na iniquidade. Aí você olha para o nosso cenário atual de igrejas evangélicas e você vai ver, eu pelo menos conheço várias, o que eu recebo de relatos de pessoas que vão lá para a igreja, de pessoas que são membros dessas igrejas, de pessoas dizendo assim, não, lá é bom, é gostoso, é prazeroso, usa esse termo ainda, prazeroso estar lá, porque eu me sinto bem, me sinto confortável. Tá, tem um monte de coisa errada, mas eu me sinto bem porque não fala contra o meu pecado, não fala contra o meu erro. Esses últimos dias eu ouvi alguém me relatar isso. Lá é prazeroso, é bom, porque ninguém fala que é contra o meu pecado, ninguém toca na minha ferida. Exatamente o que Paulo está falando aqui. As pessoas estão dentro da igreja, mas estão na igreja vivendo uma vida prazerosa em pecado. Houve uma palavra que é a palavra de autoajuda, hoje, né, a introdução do coaching aí nas pregações, como eu costumo falar, não tenho nada contra psicologia, psicanálise, coaching, nada disso, mas cada uma dessas coisas tem o seu local de atuação. E o local de atuação dessas coisas não é dentro da pregação. Então, com a introdução de diversos elementos, diversos movimentos, agora tem esse movimento aí de coaching aí, nas pregações, isso vai fazendo o quê? Vai trazendo autoajuda, a pessoa vai se sentindo bem, mesmo estando em pecado. Então, não se prega contra pecado, não se prega a verdade, não se prega que as pessoas que se relacionam com outros do mesmo sexo não vão herdar o reino dos céus, não se prega contra prostituição, contra imoralidade sexual, contra pornografia, contra bebida alcoólica, contra drogas, contra pessoas que estão amasiadas.
Não se fala que essas pessoas vão ficar na terra quando Jesus voltar. Vão ser aniquilados, vão para o inferno. Então, essas pessoas acabam vivendo uma vida confortável e dentro da igreja. Bom, vamos lá, continuar aqui. Por último, ou melhor, Paulo vai dizer algo aqui interessante, deixa eu só achar aqui o versículo. Versículo 15 diz assim, ó. Então, irmãos, estai firmes. Então, Paulo está concluindo. Depois que Paulo trouxe o panorama, os critérios da vida de Cristo, ele vai dizer, então, irmãos, agora vem o conforto, o consolo para a gente descansar até a vinda de Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos reter a tradição dos discípulos de Cristo, dos apóstolos de Jesus. Não estou falando dos falsos apóstolos do século 20 e 21. Estou falando dos verdadeiros apóstolos, aqueles que mantiveram o evangelho, a sã doutrina preservada. A igreja só é chamada, pelo menos aqui nesse livro que eu tenho aqui, eu não sei onde eu coloquei ele, depois eu vou... Mas você deve ter aí pesquisa na internet. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, eu já falei um pouco sobre isso, até mesmo lá na EBD. Quando ele fala da igreja pura, da igreja virgem, a igreja só era chamada de virgem enquanto ela não se corrompia com os falsos ensinos. É engraçado que eu notei que não havia uma preocupação na quantidade de dons que Deus manifestava, enquanto as coisas não focavam muito nisso. Embora Deus fizesse, não era esse muito o foco, eles não viam se a igreja estava certa ou errada na quantidade, se Deus manifestava muitos sinais ou poucos sinais, ou um nível médio de sinais. Não tinha como você medir isso, porque isso é a vontade do Espírito Santo fazer em cada igreja. O que Paulo está focando, ou melhor, o que a igreja focava era se ela permanecia ou não nos ensinos de Cristo. Porque quando você permanece no ensino de Cristo, você sabe orar, você sabe cultuar a Deus, você sabe buscar os dons com zelo, você sabe de tudo. Mas para isso você tem que permanecer na sã doutrina. A qualidade da nossa religião, ela vem da noção que nós temos de Deus. Então a noção que você tem de Deus é o que vai definir a qualidade da sua religião. O quão cristão você é. Quando você não tem essa noção, você se torna um péssimo cristão. Nós nos tornamos um péssimo cristão. Por isso da importância que Paulo está falando aqui, ó. Ele não está falando, ó, irmãos, hora de pé, hora de joelho, hora 1 hora, 10 horas. Não é essa a questão que Paulo está tratando aqui. Paulo está dizendo o seguinte: estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então é isso que Paulo conseguia medir, é isso que nós conseguimos medir. Quanto uma igreja está entranhada nos ensinos de Deus. O restante, Deus que vai fazer, a gente não tem como medir isso. Então, isso aqui nós temos como medir. O quanto uma igreja pratica o que está escrito na Bíblia. O quanto ela vive, o seu comportamento. Você pode ver isso na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quando ele vai dizer assim, Timóteo, olha, você vai eleger presbíteros e diáconos. E aí Paulo traz uma série de critérios também. Você vê que não tem critérios ali da quantidade de tempo que essa pessoa ora. Quanto mais, melhor. É óbvio, não precisa nem falar. Quanto mais dons a pessoa tiver, é óbvio que isso é muito bom para o ministério daquela pessoa. Mas os critérios que Paulo utiliza lá são critérios que ele podia medir, que era o quê? A moralidade da pessoa. O quão aquela pessoa estava em conformidade com a moralidade bíblica que Jesus traçou, com os ensinos de Cristo. O quão próximo dos ensinos ela estava.
Então, o que Paulo fala aqui é a mesma coisa. Para a igreja ser levada por Cristo, o critério é o quanto dos ensinamentos de Cristo está dentro da pessoa. Olha para as igrejas hoje. Vocês são inteligentes. Olha para as igrejas hoje. Olha para as pessoas à sua volta. E observa exatamente o critério que Paulo está trazendo aqui. O quão o evangelho, a sua igreja, os ensinamentos, o que ela faz ou deixa de fazer, está próximo da tradição dos apóstolos, de Jesus. Então tem gente que fala que não, os tradicionais, os conservadores, está todo mundo errado, que temos que evoluir, etc. E modernizar. Meu irmão, a única coisa que eu estou vendo modernizar é a tecnologia. O único avanço que eu estou vendo é de tecnologia. Smartphone, computador, notebook, uma série de coisas, meio de comunicação, maravilha. Mas que evolução o ser humano está tendo? Na minha visão, eu estou vendo um retrocesso, na verdade. Parece que a gente está regredindo, principalmente aqueles que possuem conhecimento da verdade, os cristãos. Por último, eu vou encerrar aqui no versículo 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Pastor Paulo, o que eu tenho que fazer até que Jesus venha, até que chegue esse momento de verdade? Continuar debaixo do amor de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a ti mesmo, estando debaixo da tradição bíblica, debaixo dos ensinamentos bíblicos, orando, perseverando e fazendo, como diz aqui, a última palavra desse texto, obra, ações para você contribuir com o reino de Deus. Então, eu não sei se o vídeo ficou grande ou pequeno, irmãos, me perdoem, mas tudo isso aqui, irmãos, aconteceu em 2020. E os que já aconteciam, teve um aumento em 2020. E muito próximo do período que Israel fez 70 anos. Então esse ano 2020 marcou a nossa história. Marcou. Então, o que eu quis trazer para a gente é um panorama das coisas espirituais que aconteceram, que tem impacto nas coisas espirituais, principalmente na preparação do cenário para que Cristo ele venha, mas que antes disso venha se manifestar o iníquo, venha se manifestar esse anticristo em especial. Mas você já viu que o espírito dele já está rondando a igreja por muitos séculos, desde a época do início da igreja, desde a época dos apóstolos. Primeiro século, esse espírito já estava usando pessoas para enganar a igreja. Lembra que tudo começa no jardim, né? A expressão que eu uso muito lá na EBD. Lembra que a missão dele foi justamente enganar Eva e Adão. Então, esse engano que ele está trazendo nos nossos dias não é uma novidade. Esse espírito já ronda a igreja, já ronda até mesmo antes de Cristo. Já começa no jardim esse problema, essa intenção dele em enganar o povo e ficar observando o povo cair em seus próprios pecados, nus diante de Deus, tapando com figueira o seu erro e a sua falha. Deus abençoe a sua vida. Não quero trazer desânimo de forma alguma. Eu quero trazer alerta, eu quero trazer, na verdade, vida, esperança para você que serve a Deus, de que próximo, eu acredito, pastor Paulo, acredito que não vai demorar muito para que este homem aí se manifeste. Eu não acredito que isso vai demorar, acredito que deve estar próximo aí. Vamos observar, vamos ficar ligados nesse ano 2021, mas que a igreja também não entre em desespero, porque esses falsos ensinamentos deixou a igreja desesperada, tendo que Jesus ia voltar nesse dia, naquele dia, por causa disso. Isso acabou trazendo uma confusão muito grande. Então, em 2020, eu vi muita gente falando
que Jesus ia voltar em março, que ia voltar em outubro, que ia voltar em dezembro, que ia voltar não sei quando. E a igreja ficou alvoroçada, porque juntou muito evento no momento só. E aí o cara fica propagando, o cara que tem muitos seguidores, ainda propaga que Jesus está voltando dia tal, aí a igreja, meu irmão. Eu sei falar que eu nem entrei nos detalhes mais afincos da quantidade de pessoas que tiveram problemas com ansiedade, o desespero psicológico, pessoas que tiveram um aumento de doenças aí na sua vida, na sua saúde, porque ficaram confinados. Então, muita coisa aconteceu aí que ia ficar um vídeo maior do que já está, tá? Mas guarde isso. O mundo está sendo preparado para que este texto se cumpra que Paulo recebeu de Cristo e trouxe para a igreja. O cenário precisa ser preparado para que ele venha se manifestar. Enquanto isso, permaneça buscando a Deus, pedindo a Deus fortalecimento, paciência, até que Jesus venha recolher a sua igreja, quando ele vier buscar o seu povo, destruindo tudo isso que o inimigo vai armar para nos sufocar. Tá? E graças a Deus, como disse o Senhor, que esse momento que ele se manifestar e trouxer uma assolação vai ser um momento bem curto, um momento que foi abreviado para que as pessoas que vão ser salvas, elas não venham desfalecer da sua fé, para que pessoas venham ser literalmente salvas, os que realmente seguem a Cristo, os que realmente permanecem na tradição e não saem do que está escrito na palavra. Tá? Deus abençoe sua vida, graça e paz mais uma vez, um feliz 2021, fica firme, continua fazendo a obra, continua buscando o Senhor, tá bom? Porque grandes coisas aí eu creio que vão acontecer esse ano, de bênção, de vitória, tá? Creio na prosperidade de muitos cristãos, creio na bênção, na mudança de vida de muita gente, espero que na minha também aconteçam essas coisas aí, tá bom? E não podemos deixar de focar no principal, que é o momento que tudo isso aqui vai acabar, vai passar, e aí nós vamos estar com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos, tá bom? Esse vídeo é para isso. Precisamos voltar a esperar com paciência, no amor, fazendo a obra, debaixo da palavra de Deus, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, fiquem na paz.